Bom, boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso seminário de formação permanente, hoje a gente vai trabalhar o capítulo 11, Debilidade da Verdade, Administração do Saber. Bom, no primeiro módulo, né, digamos que eu trabalho esse seminário em módulos, a gente trabalha em consistência do grande outro. Nesse segundo módulo, que é da aposta de Pascal, esse capítulo é o último capítulo, está encerrando um ciclo para começar um outro semana que vem, que seria o gozo, seu campo. Então, para trabalhar esse cartel, ou esse cartel é ótimo, para trabalhar esse capítulo, o cartel C, certo? Com Mônica Age apresentando, vai trazer as contribuições desse cartel, formado por quem? Por Mônica Age, Lucide Castro, Marcela Antelo, Marcelo Magnelli, Marta Inês Restrepo, que é o mais um desse cartel, e Paulo Gabriele. E as referências de Lacan vai ficar a cargo de Daniela Souza de Araújo, certo? Que vai trabalhar sobre a debilidade em Maud Manoni. Então, vamos começar com Daniela e depois eu passo a palavra para a Mônica. Boa noite. Me escutam direitinho? Bom, queria agradecer o convite. Luiz Felipe, depois a gente conversa sobre o agradecimento. Queria agradecer o cartel também por apoiar as discussões e as referências bibliográficas, né? Marcela Antelo ajudou bastante aí também. Vamos lá. Sobre a debilidade mental em Maud Manoni. Fico me perguntando se estou aqui para cuidar de minhas coisas de hábito ou para fazer uma ocupação. Com essas palavras, Lacan encerra o primeiro parágrafo da aula 11, após se declarar chateado. Refere-se aos acontecimentos de maio, quando sabemos ter sido proferida a famosa frase: revolução significa voltar ao mesmo lugar. É bem o que diz Lacan ao ler e comentar a carta escrita por estudantes nessa mesma aula. Creio que, no ponto que estamos, é mais do que nunca como antes. De certo ponto de vista, essa carta pode muito bem fazer o balanço da maneira como tenho sido escutado, uma faceta de como o ensino é tomado. Retomemos a citação utilizada no início desse trabalho. Qual seria a ocupação a que Lacan se refere para sua audiência? Pretendo apresentar o conceito de debilidade mental como proposto por Maud Manoni, mas me arriscarei a tomá-lo a partir de como Lacan parece fazer uso do trabalho dessa psicanalista para falar sobre a ocupação a que se dispõe em relação à verdade ao apostar no real da psicanálise. Acredito que Lacan apresenta a palavra ocupação em sua dimensão política e ética, que propõe um modo de laço social com vistas à emancipação do sujeito e, por fim, a destituição da posição de suposto saber do analista. Eu faço essa hipótese, gente, muito baseada no comentário que ele faz em relação à gravata, o comentário que surge a partir da carta dos estudantes, a gravata como um elemento de identificação ao mestre e o ensino como agente de dominação a partir, né, da comparação, da referência do discurso universitário e do discurso da ciência, né, que se caracterizam pela forclusão do sujeito. Então, eu tomo isso e faço, né, crio uma hipótese de que ele está querendo dizer de que ocupação ele tá falando e de como isso se opõe, né, a essas referências. Lacan retoma a aposta de Pascal para demonstrar que é da existência do outro em que se trata de apostar. Harari vai dizer que Lacan trata a aposta como uma escolha forçada, como trabalhou em seus esquemas de alienação e separação. Sua intenção, diz Lacan nessa aula, é não deixar perder de vista articulações, junções que possam representar para os analistas as decisões mais importantes a serem tomadas em uma época em que se impõe a administração do saber no corpo social. Trata-se, para mim, de uma aula clínica. Parece pretender fazer seus ouvintes se interrogarem sobre a função da verdade em sua dimensão de saber e de gozo.
Seria esse o retorno ao mesmo? Lacan aparenta referir-se à verdade em sua dimensão significante e de corpo, de gozo, evocada por Freud ao recriar o mito do pai primevo em Totem e Tabu a partir do parricídio, que funda o pai totêmico e a civilização. Ao opor a ocupação dos analistas à da administração do saber no campo social, Lacan recorda que o cristianismo foi tão significativo que forneceu a prova em torno de toda a verdade que tem a pretensão de falar como tal. E isso, ele nos faz lembrar, não tem efeitos tão ruins assim. Adverte, isso, o Deus do Antigo Testamento, um Deus que fala, um Deus que vocifera, como lembrou Marcelo Antelo durante a discussão do cartel, e que, portanto, goza, se separa do serviço do campo da verdade, como feita pelos autores eclesiásticos e até por filósofos. A ocupação demasiada com que se refere ao sentido da verdade atrapalha tanto que faz com que acabemos mentindo até alcançarmos a debilidade mental. Chegamos a Maud Manoni. A autora é citada nessa aula por sua contribuição no que se refere à relação dos débeis com a configuração que interessa aos analistas no nível da verdade. Que configuração é essa? Lacan se refere a duas questões ao citar Manoni: o que se põe a flutuar na debilidade e o que podemos, nós analistas, fomentar de importante na matéria da verdade. Em A Criança Retardada e Sua Mãe, traduzido no Brasil em 1985, mas publicado originalmente em 1964 na França, 5 anos antes desse seminário e mais ou menos no mesmo período do seminário 11, Maud Manoni se propõe a apresentar seu trabalho após estender os estudos psicanalíticos ao campo dos retardamentos mentais ao longo de 15 anos de atendimento a crianças, muitas vezes consideradas incuráveis. Se propôs a realizar seus estudos e sua prática a partir da tradição freudiana e dos ensinos de Lacan. De saída, em seu livro, Manoni usa como suporte a ousadia de Freud, que, a despeito do revestimento biológico da sua época, revelou a importância da história subjetiva para a compreensão dos sintomas. Cito a autora. Se a obra de Freud se abria na direção ainda inexplorada da palavra, a crença na natureza orgânica de certas afecções continua, apesar disso, a nos influenciar de modo ambíguo. Teoricamente, um melhor conhecimento dos fatores orgânicos deveria simplificar e reforçar os nossos meios de ação, mas, muitas vezes, a crença inicial no caráter determinante dos fatores orgânicos serve, deploravelmente, de desculpa à nossa incapacidade. O trabalho da autora se configura como uma aposta diante do determinismo que limitava o trabalho com crianças retardadas à reeducação funcional. Pode, eu penso, ser tomado como ruptura a uma atitude do corpo social, do discurso médico de seu tempo. Questionando a noção de debilidade a partir da referência de déficit intelectual e também por meio das distinções de verdadeira ou falsa debilidade pela presença ou ausência de fundamento orgânico estabelecido, Manoni começa a procurar o sentido que pode ter um débil mental para sua família, sobretudo para a mãe, e a compreender que a própria criança dava inconscientemente à debilidade uma essência comandada por aquele que lhe davam os pais em seu mundo fantasmático. Pergunta a autora: o que é, na realidade, a debilidade mental? Há aqui duas atitudes possíveis. Ou o consultado sabe e, firme na sua consciência, orienta a criança para um serviço de reeducação competente, ou então procura compreender e o tempo pouco lhe importa. Para condenar alguém é sempre cedo demais. Escolhi deliberadamente nunca saber. A pergunta que faço a mim mesma não é: será débil ou não? É antes da seguinte ordem: o que há de perturbado ao nível da linguagem que se exprime por um caminho desviado, fixando o sujeito no status social que lhe foi conferido, fixando a mãe no papel que ela se atribui?
Seria essa postura, explicitada pela autora, o equivalente à indiferença diante do que acontece em uma aposta, conforme condição necessária para se apostar, citando Lacan? Ao longo da análise de inúmeros casos em seu livro, Manoni evidencia como o débil, com ou sem comprometimento orgânico ou déficit intelectual, ocupa constantemente o mesmo lugar no desejo dos pais, especialmente no da mãe. Abre aspas. O que chama a atenção dessas crianças é a maneira como elas conseguem sempre criar uma situação a dois, tornando-se objeto de um dos pais. Muito será solicitado da criança, mas à medida que ela responde à demanda materna, eis que o desejo se esvai. A construção da fantasia o substituirá para lançar novamente a mãe no caminho que conduz, numa espécie de miragem, à conquista de um objeto perdido. O filho tornar-se-á a sua revelia o suporte de alguma coisa essencial nela, donde o mal-entendido fundamental entre mãe e filho. Em seu relato de experiência, ao passo que considera a fantasia parental, considera também outro fator a não ser subestimado. O modo como o filho vai influenciar a mãe, mesmo a mãe normal, e induzi-la a adotar em relação a ele um tipo de vínculo sadomasoquista, evocando algo dificilmente situável numa relação com o outro. A criança vai despertar algo na mãe que nunca foi simbolizado. A debilidade a partir das exposições feitas pela autora pode ser definida como uma posição subjetiva em relação ao outro, em relação ao saber, um aprisionamento na fantasia fundamental desse outro que promove a inércia do desejo. Essa definição distingue sobre a mesma caracterização de retardamento mental sujeitos débeis e não débeis e deslocaliza a debilidade em relação às estruturas clínicas e aos diagnósticos médicos, aproximando-a de um modo de flutuação no discurso. É sobre essa sempre mesma posição subjetiva encontrada na debilidade que Manoni se debruça, demonstrando como a psicanálise pode ter certo efeito. No seminário 1, os escritos técnicos de Freud, ao se referir às holófrases, Lacan relata, abre aspas, nos usos de certos povos, há frases, expressões que não são decomponíveis e que reportam a uma situação tomada no seu conjunto. Li que os fijianos pronunciam num certo número de situações a frase seguinte, que não é uma frase da sua linguagem e não é redutível a nada. Ma, mi, lá, pa, ni, pa, ta, pá. Qual é a situação na qual se pronuncia a holófrase em questão? O nosso etnógrafo o escreve com toda a inocência. Situação de duas pessoas, cada uma olhando a outra, esperando cada uma da outra que ela vá se oferecer a fazer alguma coisa que as duas partes desejam, mas não estão dispostas a fazer. Encontramos aí definido com uma precisão exemplar um estado de interolhar em que cada um espera do outro que ele se decida por algo que é preciso fazer a dois, que está entre os dois, mas em que nenhum quer entrar. Mais adiante, no seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, já citando Manoni e seu livro recém-escrito, Lacan introduz a holófrase para pensar o sujeito débil, situando a fusão criança-outro no nível da cadeia significante. A criança débil é reduzida a não ser mais que o suporte do desejo materno em um termo obscuro. A solidez observada na aderência dos significantes proíbe a abertura dialética, a divisão do sujeito, e impede que o sujeito consiga interpretar o que ele representa no desejo do outro. Na mesma aula do seminário 11, Lacan toma o Fordar como exemplo do exercício cuja função se refere a uma alienação e diz que o sujeito se exercita com a ajuda de um carretelzinho, um objeto A. Marcelo Antelo nos faz lembrar em cartel que só há um quando há falta. E aí eu vou me arriscar numa hipótese, tá, gente, aqui. Eu acabo supondo dessa forma a debilidade, na medida em que nos torna meros repetidores e nos afasta de qualquer subjetividade,
ela nos impede de brincar, de entrar na brincadeira. Ela impede o débil de entrar na brincadeira, na medida em que ele não consegue perder o carretel de vista, né? Então, fazemos dele o nosso corpo e a nossa fala, do próprio carretel. E não é isso de forma ampla, que às vezes acontece com qualquer neurótico que fala, provoca Alejandra Glaszi. A verdade da alienação, ela diz, só se encontra na parte perdida. E sobre a astúcia filosófica dos débeis mentais, Alejandra afirma, entre aspas, toda a holófrase é em relação a situações limítrofes em que o sujeito fica suspenso em uma relação de espelho com o outro. Onde algo do outro é evocado, para ser decifrado pelo sujeito, uma palavra, uma imagem, toma seu lugar, pacificando essa relação. Os débeis nem sempre conseguem se desprender do sentido literal das palavras, agarram-se ao que acreditam ser a verdade e produzem um discurso estereotipado e banal, nada a interrogar que venha do real. Protegem sua posição subjetiva, tornando-se escravos de uma linguagem que exclui a piada, o equívoco, garantindo sua desconexão do inconsciente. É por isso que o débil não é um sujeito queixoso, aí eu digo, mas talvez seja ardiloso ou astuto. A queixa, diz Alejandra, implicar-lhe-ia a confessar sua impotência, colocando em jogo sua posição de não querer saber de nada. Manoni descreve o modo como toma de ponto de partida diagnósticos feitos por outros, sem reintroduzir uma classificação. Abre aspas. Limito-me, partindo de um veredito, a colocá-lo em questão. Seu relato ao longo do livro demonstra priorizar a escuta do paciente e do drama familiar, e uma atitude que visa deixar o retrato do retardado na penumbra, em indiferença a isso, a que todo o corpo social apela por resposta. Justifica-se. O que é a aventura psicanalítica, se não essa caminhada através de atalhos, sempre inexplorados, em que a verdade se entrevê, mas nunca se alcança? A experiência de Manoni, a apresentação de seus casos clínicos, da robustez à provocação de Lacan sobre a ocupação do analista com a verdade. A tentativa de alcançar a verdade, de atender aos apelos dos pais ou dos médicos, de reeducar o sintoma, de distinguir entre uma verdadeira ou falsa debilidade, ou mesmo de atestar um diagnóstico, Manoni adverte. Isso apenas teria levado à mentira. Cada vez aparecia um tipo de relação interhumana que, uma vez esclarecida, permitia introduzir na linguagem o que muitas vezes ficava imobilizado unicamente no sintoma. Reeducando o sintoma, eu não só teria deixado escapar uma possibilidade essencial de expressão, como também me teria feito cúmplice de uma mentira a nível dos pais. Mentira que o sujeito respeitaria, por assim dizer, ficando também no seu universo fechado. A criança é, nesses casos, o penhor vivo de uma mentira ao nível do casal. O sintoma, como tratado por Manoni, opõe-se àquele que comporta generalidades e diagnósticos estruturais. Parece tratar do sintoma como uma verdade que se entrevê a partir da fantasia parental, mas também como modo de gozar no corpo, por vezes comprometido pela desordem psicomotora dessas crianças. Abre aspas. É através de uma mentira que a verdade pode ser encontrada, mas é necessário também procurá-la onde ela está escrita. Encontramos em Millet os dois termos verdade e gozo respondem a dois regimes bem diferentes. Como dizer em poucas palavras o regime da verdade? É questão de trajetória e travessia, de errância e de erro, de dissimulação e de decifração, de surpresa e de espanto. O gozo, por sua vez, apenas varia do mais ao menos e vice-versa. Harari relaciona o conceito de verdade e de gozo aos conceitos de inconsciente transferencial e real. O inconsciente transferencial é mobilizado e lido a partir da transferência que o causa,
e da articulação ao sujeito suposto saber, sustentado pela ligação S1-S2. Já o inconsciente real nega o primeiro, pois se está nele quando o espaço de um lapso não produz sentido à interpretação. Millet pontua que o inconsciente real é exterior ao sujeito suposto saber, homólogo ao traumatismo, formulado como limite. A transferência com o sujeito débil dessa forma parece depender, como pontua Manoni, do desejo do analista, da sua ocupação em ato e principalmente de tempo, abre aspas. É necessário encontrar um analista bastante paciente para nada desejar, durante anos, e tornar-se, enfim, para o sujeito, mais morto do que ele próprio, de tal modo que a angústia possa, enfim, brotar. Manoni defende que uma prática precoce da psicanálise é, em grande parte das vezes, o único recurso que pode separar crianças débeis do lugar onde representam inconscientemente para o outro uma falta que tem a missão de preencher enquanto objeto. Nesses casos, é fácil compreender a razão pela qual a estupidez, ela diz, ou a astúcia, de certos débeis não é mais do que o preço de um vínculo que só a psicanálise pode romper. O caminho para tal empreendimento não é fácil, adverte a autora. Será que podemos aqui falar verdadeiramente de análise? Não se tratará antes de uma série de provações pelas quais nós, do nosso lugar de analistas, temos que passar? O analista, ao receber o sujeito que se coloca como mentira que vela a verdade do outro, lidará com a angústia diante da sua própria impotência, fala Manoni. É se abstendo de qualquer resposta que se facilita para ela, a criança, a única saída possível para a eventualidade não da cura, mas da utilização máxima de suas possibilidades num corpo por ela reconhecido. Para ficar por aqui, pontuo que, diante da aposta analítica, a autora citada por Lacan nos faz deparar com operadores clínicos da ética da psicanálise notadamente presentes no seu ensino. O desejo do psicanalista, o discurso analítico, o ato do psicanalista e de que saber se trata. Não são esses alguns dos operadores que fazem cumprir a função de coordenadas a nos guiar diante do mal-estar que leva um sujeito à análise e que podem, voltando a citar Lacan, representar aquilo que é preciso não perder de vista? É isso. Obrigada, Daniela. Eu passo a palavra para a Mônica Age. Bom, boa noite. Me escutam? Lá no Zoom? Todo mundo aqui vem com isso, né? Boa noite, me escutam? Na dúvida. Na dúvida. Bom, gente, então, como Daniela já anunciou, essa é uma aula bastante clínica, né? Marcelo, na semana passada, disse que esse era um seminário clínico. A gente ficou aqui meio pensativa, né? Mas, enfim, essa é uma aula. Pelo menos a gente, nós duas aqui, optamos por não trazer a matemática. Então, vamos dar uma trégua. Já estão dizendo aqui no auditório, para quem está no Zoom, não escuta, excelente. Bom, então vamos lá. Como o Luiz aí anunciou, esse é o último capítulo desse bloco, né, onde Lacan trabalha a aposta de Pascal. Então, a partir da semana que vem, a gente entra numa outra pegada aí. Acho que vamos deixar Pascal um pouquinho descansar, não sei. Bom, aqui me parece, Lacan faz questão de reafirmar e deixar claro qual foi o seu interesse por Pascal, que não se trata de um interesse pela história. Ele diz, né, Lacan, não estou estudando história. Lacan recorre a Pascal nesse momento do seu ensino em que está às voltas com a problemática da inexistência do outro. A gente já viu bastante isso aqui, né? Retomando a aposta e articulando agora com o que nos interessa e interessou Lacan, vemos que as duas linhas de possibilidade que se oferecem ao apostador não se entrecruzam com nenhuma linha de possibilidade pertencente ao outro, já que do outro nem sequer podemos garantir a existência.
Logo, diz Lacan, é uma frase que está no texto, é ao mesmo tempo a existência ou a inexistência do outro, ao que sua existência promete e ao que sua inexistência lhe permite, é a isso que se refere a escolha. Bom, e aqui nesse capítulo é que ele propõe que a gente substitua a escolha a propósito da existência de Deus por uma outra escolha, que cumpriria igualmente essa função, mas modificaria totalmente o seu sentido. Trata-se da formulação do real e seu limite do saber. Aqui lidamos com algo indizível que é ou não é. Em outras palavras, de novo, que a gente já falou bastante aqui, decorre do cara ou coroa. Parece que Lacan está aqui embaraçado com a administração do saber. Já vimos nas aulas anteriores que o Deus de Pascal não é o mesmo Deus dos filósofos e que se diferencia do Deus cartesiano por não se tratar de um Deus do intelecto. É um Deus que fala. A perspectiva cartesiana buscava investigar, através de comprovações, a consistência do outro, fazendo crer num outro do outro, garantidor de sua existência. A perspectiva de Pascal, por sua vez, põe terra abaixo esse lugar último. Nas palavras de Pierre Gilles Guéguin, é a aposta que faz existir o outro, e não o saber. É o ato do sujeito, sua crença. E isso podemos ver na página 166, quando Lacan diz que se aposta na existência de um parceiro. Como Lacan afirma na página 168, Pascal nos propõe sua aposta no momento em que nasce o saber da ciência. Mas nem por isso a aposta deixa de repousar para ele no que podemos chamar de a palavra do outro, e a palavra do outro concebida como verdade. Bom, aqui adentramos no ponto que me fez interessar por esse capítulo, porque a gente meio que escolheu, né, os capítulos no cartel. Então, eu não tinha lido ainda, mas fui fisgada pelo título, que é quando Lacan aponta para a função simultaneamente conjunta e disjunta em que articula saber e verdade numa dialética que os distingue quando não os opõe. Em A Coisa Freudiana, Lacan enuncia sua presopopeia. Eu, a verdade, falo. 10 anos depois, em A Ciência e a Verdade, ele retoma a frase e dizendo que isso quer dizer que não existe metalinguagem, que nenhuma linguagem pode dizer o verdadeiro sobre o verdadeiro, uma vez que a verdade se funda pelo fato de que fala e não dispõe de outro meio para fazer. É no seminário 16, nesse aqui, que ele explica. Eu fiz a verdade dizer, eu, a verdade, falo, mas eu não a fiz dizer. Eu, a verdade, falo a verdade para dizer-me como verdade, nem para dizer-lhes a verdade. O fato dela falar não significa que ela diga a verdade. É a verdade, e ela fala. Quanto ao que ela diz, vocês é que têm que se haver com isso. Cada um que se vire. Bom, então agora vamos lá entrar no quente da coisa, que é o que me interessou. Lacan introduz o tema da verdade para apontar a sua debilidade e articular com a questão do saber. Irá problematizar a astúcia da razão, fazendo referência a Hegel e a Dostoiévski, com a sua obra O Idiota, para ilustrar o débil como um pequeno astuto, como disse Daniela, e que não se trata de falta de razão, já que ele, com a sua debilidade, parece não se sair tão mal assim frente aos percalços da vida. Lacan diz: alguém que se porta de maneira mais maravilhosa, seja qual for o campo social que atravesse e a situação de embaraço em que possa se meter. Lacan adverte sobre a astúcia da razão. Abre aspas. Com muita frequência vi a razão ser tapeada, mas vê-la ter êxito
Numa de suas astúcias, isso eu nunca vi em minha vida. Fecha aspas. Ele parece, portanto, querer desbancar a razão, apontando que o saber que interessa à psicanálise é de outra ordem, e que tanto na debilidade como na loucura não é falta de razão que se trata. A astúcia da razão, ao vencer, se torna ridícula, porque ela postula uma ideologia da consistência do outro. Como discutimos no cartel, a astúcia seria admitir a nossa fragilidade, o não saber. Com a chave trazida por Manoni, quanto à relação dos débeis mentais com a configuração que nos interessa, no nível da verdade, Lacan parece querer apontar para a constatação de que nem tudo é assim tão débil no débil mental. E aí Lacan provoca. E se ele fosse um bocadinho ardiloso, o débil mental? E aí eu pergunto, qual seria então a sua astúcia, a do débil? Com certeza não seria a astúcia da razão. O tema da debilidade foi muito trabalhado por Lacan em vários momentos do seu ensino. E eu vou agora fazer um percurso sobre esses vários momentos. Vale destacar, para começo de conversa, a precisão através da qual Pierre Bruno, num texto que se intitula Antigo, a Côte de la Plaque, então vale destacar a precisão que ele situa o tema, apontando para um corte importante no ensino de Lacan entre os dois empregos do termo debilidade. Debilidade só se introduz como conceito a partir do seminário 16, desse seminário aqui. Até então, Lacan utilizava como um termo do uso corrente, debilidade mental. É no ano de 64, no seminário 11, que Lacan desperta interesse pela questão da debilidade, a partir do trabalho de Manoni. Trouxe Daniela, né? Porque nessa época ela tinha pouco tempo que tinha lançado o livro A Criança Retardada e Sua Mãe. Então, Lacan, em resposta à tese de Manoni, de que a criança retardada faria com o corpo da sua mãe, a tese da fusão de corpos, Lacan afirma que o que faz não é o corpo, mas sim a holófrase da língua. Por um lado, assim como Manoni, ele coloca que a mãe da criança débil a reduz a não ser mais do que o suporte de seu desejo num termo obscuro. Só que ele introduz algo inédito para pensar o sujeito débil, que é a holófrase do par significante S1, S2. Então, ele vai dizer que quando não há intervalo entre S1 e S2, quando a primeira dupla de significantes se solidifica, se holofraseia, temos o modelo de uma série de casos. Isso é interessante, ainda que em cada um deles o sujeito não ocupe o mesmo lugar. Aqui Lacan aponta para uma distinção quanto ao lugar que o sujeito ocupa em cada uma dessas formas clínicas, na holófrase, que aí ele vai falar, né, dos fenômenos psicossomáticos, a psicose e a debilidade mental. Eu estudei tanto isso na minha vida toda, que eu sei de qual a página que Lacan fala isso, né, Luiz Mena? Nossa área, a página 225. Então, diferente de Manoni, ele marca essa distinção, afirmando que a posição do sujeito não é a mesma. Então, Lacan indica que, na psicose, a holófrase proíbe para o sujeito a abertura dialética ao outro, o que se manifesta no fenômeno da crença. Na debilidade, embora o sujeito débil esteja de tal forma submetido ao outro, a ponto de parecer não existir a dimensão do sujeito desejante, não se trata de algo da ordem de um desaparecimento do sujeito, como na psicose. Dentro dessa concepção, é como se houvesse na debilidade uma obstrução, resultante da holófrase, comprometendo a capacidade do sujeito interpretar qual o seu lugar no desejo do outro. É um certo impedimento na enunciação do sujeito. É Ana Lídia Santiago que traz essa formulação, acho interessante, na tese de doutorado dela. Um certo impedimento na enunciação do sujeito,
uma enunciação impedida, só que não é impossível, como na psicose. Bom, avançando agora um pouco no ensino de Lacan, chegamos ao seminário 19. Então, no seminário 19, depois dele ter desenvolvido a teoria dos discursos, do seminário 17, aí é que ele vai dizer que o sujeito débil não está solidamente instalado num discurso. Ele diz assim, ele está meio fora do esquadro, o que quer dizer que entre dois discursos ele oscila. É interessante o que Lacan coloca ao afirmar que, para ficar solidamente instalado como sujeito, é preciso a pessoa se ater a um discurso ou saber o que faz. Mas, diz ele, não é por ficar à margem que não se sabe o que está dizendo. Vai ficando assim cada vez mais clara a distinção entre debilidade e psicose. Pois se o psicótico está fora do discurso, numa relação de exterioridade a ele, o débil flutua entre os dois. O que quer dizer isso, né? E aí eu fiquei querendo trazer, porque a gente fica repetindo, flutua entre os dois discursos. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não toma uma posição decidida em nenhum discurso. Ele se esquiva, não quer saber da verdade, da divisão inerente ao sujeito do inconsciente. Busca evitá-la a todo custo. A tampona como pode. Bom, aqui chegamos ao RSI. Se o ser falante se demonstra consagrado à debilidade mental, isso se deve ao imaginário. Essa noção não tem outro ponto de partida senão a referência ao corpo. E a menor das suposições que implicam o corpo é esta. O que para um ser falante se representa é apenas um reflexo de seu organismo. Pode-se dizer, então, que o sujeito débil perpetua a captura ilusória da unidade na imagem especular, que o deixa fora da questão concernente à castração. Assim, desconhecendo a dimensão simbólica do significante, o débil faz a verdade existir no seu próprio corpo. Como afirma Lohan, depois do seminário 11, o novo nome da holófrase é o 1, o S1 sozinho. E será a partir desse termo que Lacan abordará, entrou um negócio aqui, a debilidade depois do corte de 69. Então, verificamos que o débil fracassa em fazer valer a lei da linguagem sobre a consistência imaginária do seu S1. O sujeito estaria impossibilitado de poder se articular em uma forma de discurso e circunscrever o real, devido a essa inibição radical dos efeitos do intervalo significante. Para Lacan, o mundo débil é um significante que manifesta apenas sua vertente imaginária, do qual nada se deduz. Assim, não há dimensão do equívoco. O sujeito não se sustenta na ânsia do vazio de sentido entre dois significantes. Busca tamponá-la com um elemento imaginário, conferindo ao S1 a ideia ilusória da perfeição dos corpos, encontrada no reflexo da imagem especular. Bom, chegamos no seminário 24, aula 11 de janeiro de 77. Ali, Lacan vai dizer: entre loucura e debilidade mental, não temos senão a escolha. O homem não sabe se virar com o saber. Isso é a sua debilidade mental, da qual não me invento, diz Lacan, pois tenho que me haver com o mesmo material que todo mundo, o material que nos habita. Lacan irá conceber a debilidade como um mal-estar fundamental do sujeito em relação ao saber. Então, ou se crê no outro, ou se está seguro da coisa. O sujeito neurótico crê na existência do outro. Há um saber que não se sabe, mas se supõe que se sabe em outro lugar. O psicótico não quer saber nada. Há um rechaço fora do campo do simbólico da castração. Ele não crê no outro, remete à certeza.
está seguro da coisa. Debilidade ou loucura são posições subjetivas que remetem à escolha. Há uma escolha forçada, e Lacan coloca que somos sempre responsáveis pelas nossas escolhas enquanto posição subjetiva. Bom, já devo estar cansando vocês, mas vamos problematizar aqui um pouquinho e agitar um pouquinho a coisa. Vamos problematizar aqui um pouco a coisa, talvez colocando que parece que estamos diante de um paradoxo. Como o sujeito débil, na posição rígida em que se encontra na holófrase, com a sua enunciação impedida, como ele pode ser capaz de flutuar entre dois discursos? É minha primeira pergunta. Uma forma de tentar responder a esse aparente paradoxo é pensarmos que na holófrase o sujeito estaria completamente alienado, solidificado, preso ao significante. S1 e S2 no efeito de coalescência. Ao passo que, quando ele flutua entre dois discursos, talvez já possamos pensar em algo não tão solidificado assim. O sujeito acredita em algo, mas fica meio sem saber. Essa é a sua oscilação. No final do seu ensino, Lacan conclui que, se não formos loucos, seremos todos débeis. Trata-se de uma estratégia do sujeito para permanecer na sua debilidade quanto ao saber. Como diz Lacan no Seminário 24, a nossa debilidade reside no fato de que não sabemos fazer com o saber, que é diferente de saber fazer, né? Saber com fazer e saber fazer, são coisas diferentes. Aí ele diz assim, se virar, mas sem tomar a coisa como conceito. Assim, só no ato não se seria débil, pois ali não há significante. Para finalizar, já advertidos de que a astúcia da razão aqui, no nosso campo, não nos servirá para muita coisa, poderíamos propor que a astúcia do débil seria de justamente poder flutuar entre dois discursos? E mais, para não enlouquecermos, precisamos todos nós, débeis, flutuar entre dois discursos? Será que o nosso truque, como débeis, seria o de fazer essa flutuação nos servir de algum modo? Eu escrevi um adendozinho aí que não está no seu texto, só para fechar, né, e voltar com um ponto do capítulo, que Lacan, no ponto 3, que Lacan coloca que há um furo no discurso, que há em algum ponto um lugar onde não somos capazes de pôr o significante necessário para que todo o resto se sustente. Pascal havia acreditado que o significante Deus poderia funcionar. Na verdade, funciona no nível de alguma coisa cuja questão é saber se não se trata de uma forma de debilidade mental, ou seja, a filosofia. Vamos para a discussão. Bem, enquanto vocês elaboram aí tudo o que foi trazido pela mesa, eu vou fazer algumas ponderações. Primeiro, agradecer tanto a Mônica quanto a Daniela ao texto bem escrito e que percorreu questões importantes do capítulo. Assim, Daniela teve a preocupação de Amor de Manoni trazer questões cruciais sobre debilidade. Agora eu vou falar assim o que é que ecoou em mim, né? Primeiro, eu vou começar a trazer essa frase que Mônica traz de Lacan, se virar, mas sem tomar coisa como conceito. Eu pensei que essa orientação que ele dá de se virar sem tomar coisa como conceito, talvez seja o macete, que ele usa essa palavra, o macete que ele tenta transmitir de uma forma que para a gente é muito dura, certo? Da matemática, certo? Por quê? Eu trago. Eu disse que não ia ter matemática, porque eu não sabia o que ela ia falar. Eu trago. Eu trago a matemática no seguinte sentido. Eu tenho dificuldade também de trabalhar a forma como Lacan traz, mas eu tento entender que por essa via do sem sentido, mas da escritura da fórmula, porque a fórmula, algo que se escreve e que transmite alguma coisa. A lógica da matemática é uma escritura que transmite, que funciona.
Se a gente pensar na pragmática lacaniana, aquilo funciona. Mas não é na via do sentido, não é na via do conceito. Então, talvez seja esse macete que ele esteja começando a trazer, já que, nesse momento, ele marca essa inconsistência desse grande outro, né? Então, como é que ele vai trabalhar? Ele trabalha com essa dimensão que você tem no final, né, de algo de uma debilidade por essa impossibilidade do simbólico dar conta de tudo, e que, numa posição subjetiva, a gente teria essas duas opções, entrar para psicose ou para debilidade. Aí eu fiquei pensando, enquanto a Mônica estava falando, que são os temas, né, que vai ter o Todo Mundo Delira, né, da Associação Mundial da Psicanálise, que é um tema importante, que vai ser trabalhado aqui no final do ano, nessa preparatória para o ano que vem, e vai ter a jornada da escola da Seção Bahia, junto com o Instituto, né, que perpassa a questão do desejo, né? E aqui ele vai marcar, nesse capítulo, essa questão, a partir também dos textos de Mônica e de Daniela, essa dificuldade dessa dimensão do desejo na debilidade, né? Então, anotei aqui essa questão do desejo, que parece, nessa dimensão da debilidade, que não existe a dimensão do sujeito desejante, né? Então, onde estaria no Todo Mundo é Louco ou o desejo mais ainda, certo? Então, estamos nos preparando para a jornada no final do ano e no ano que vem também, por coincidência. Me dei conta disso aqui, lendo esse trabalho. Uma outra coisa que eu fiquei pensando um pouco tem algo do mal-estar contemporâneo que está tão presente nesse texto. Esse texto foi tão esclarecedor para mim. Quando ele vai quando Mônica vai trazer para a gente essa questão que o sujeito débil perpetua a captura ilusória da unidade na imagem especular, o que deixa fora da questão concernente à castração. Então, tem algo de estar tão fissurado, tão fisgado, tão capturado pela imagem, certo? Que essa dimensão simbólica do significante rateia, certo? Ele tem dificuldade com essa dimensão do equívoco. Então, eu fiquei pensando um pouco nesse império das imagens, né, que está aí, e como a debilidade está cada vez maior, né? Essa dificuldade do sujeito desejante aparecer, de uma questão ressoar, certo? E eu fiquei pensando também, já que não há dimensão do equívoco, o espaço para as fake news, certo? Então, assim, a pessoa lê algo e acredita piamente naquilo, não consegue equivocar, não consegue perguntar uma segunda vez, certo? Então, eu acho que esse texto trouxe para mim muito essa dimensão do nosso mal-estar contemporâneo. Bom, seria. Eu fiquei pensando uma outra coisa, essa frase essa significante que Mônica destacou, embaraçado com a administração do saber. Aí eu fiquei pensando que a administração do saber é interessante, né? Que ele não propõe um saber, ter acesso ao saber, mas administrar algo ali do saber, certo? Por conta disso, né? Então, acho que a matemática talvez seja a forma que ele tenta administrar o saber, né? Sai dessa lógica da ciência que tenta igualar saber e verdade, né? Apontando que tem uma impossibilidade aí. Seriam as coisas que, nesse momento, eu gostaria de contribuir. É importante também abrir a palavra, né? Para ver como cada um ressoa. Meninas, eu agradeço a mesa, porque é uma quarta-feira que eu vou sair aqui um pouco menos desorientado, porque eu tenho saído das quarta-feiras aqui, não sei se é porque não teve matemática, mas eu achei que foi muito bom, foi muito transparente, assim, eu gostei muito aí do trabalho de vocês. Só para engrossar um pouco o caldo da referência teórica, falando de debilidade, eu me lembro que eu li muito tempo atrás, eu posso não ser muito preciso na referência a Melanie Klein, mas ela fala da debilidade subjetiva, e ela explica essa debilidade subjetiva como a criança se faz débil para poder ficar no leito dos pais, entre o pai e a mãe, como uma espécie de uma negação da castração. E ela faz a referência, inclusive, a um mito germânico que é o da carapuça mágica, que o sujeito colocava uma carapuça para desaparecer, ou seja, não é o sujeito desaparecido, como vocês estão falando, que não existe, mas é o sujeito que se esconde para poder usufruir do leito dos pais. Então, me parece que essa é uma referência, eu acho que também dialoga um pouco com o que vocês trouxeram aí. Bom.
agradecer a Mônica e a Daniela, mas a astúcia é exatamente essa, né, Cláudio? A astúcia do débil. E o filme Idiota é lindo, né? Não sei se vocês já viram. Ensina muito sobre isso, sobre essa astúcia, né? Essa prevalência do imaginário que Mônica trouxe, né? E eu gostei muito, acho que, Mônica, você teve até mais sorte do que eu, porque pegou um tema que você, a questão da verdade, que você já está bem familiarizada. Eu doida para pegar uma coisa assim, né? Que eu já... Para pegar uma coisa assim que eu já trabalhei há bastante tempo, a debilidade, ou então a perversão, nada, nada. Quando ô, Marcelo, me bota aí que eu gostaria... Não, isso já está em outro cartel. Eu digo, oh, meu Deus do céu. Então, vocês tiveram, assim, bastante sorte de pegar Manoni, né? E de pegar a questão da debilidade. Mas eu acho que é exatamente isso. E a criança, né? Porque exatamente esse exemplo que Cláudio dá mostra bem a astúcia, né? Se fazer de débil e não ter, não poder se fazer parte de um, né, discurso, ele está fora do lugar. Côté de la plaque é exatamente isso, né? Não tem um lugar para ele. Se a posição é de assujeitamento, não há um lugar, né? E daí vem exatamente a atuação onde não há lugar para o sujeito. Então é isso, parabenizar a mesa e vamos ouvir mais. Eu queria só falar uma palavrinha. Primeiro, eu queria agradecer, gostei bastante das apresentações, e eu acho que tem encadeamento, Daniela, Mônica e Luísa, fechando, acho que ficou assim, bem bacana, assim, a maneira como vocês foram conduzindo, e para mim ficou, assim, a palavra que vocês repetiram o tempo inteiro foi a questão da debilidade, né? E para mim é interessante saber, eu não sabia que é nesse seminário que ele, né, como você falou, que ele trata a debilidade como um conceito e não mais de uma maneira fenomenológica, digamos assim. E faz sentido, porque esse seminário do grande outro ao pequeno outro, ele traz exatamente a impossibilidade do simbólico em dar conta, e aí ele chega na questão da debilidade, do todos débeis, exatamente porque a gente não consegue, a partir do simbólico, assegurar assegurar a organização do universo, né? Digamos assim. Algo falha, rateia. E aí vem a questão da debilidade, né? Como uma consequência da insuficiência do simbólico. Então, assim, para mim ficou bastante claro, queria agradecer. Acho que o Luiz queria falar também atrás. Olá, boa noite. Uhum. Também queria agradecer a intervenção de Daniela e Mônica, textos muito bons de acompanhar e muito esclarecedores. Eu queria comentar dois pontos assim que não estão muito claros assim, mas eu acho que valeria a pena porque me parece que são temas importantes assim da aula que vocês também destacaram. Quando você comentava assim, Mônica, sobre essa ideia da crença, né, da crença do débil no discurso de uma maneira que fica colado, né? Daí Olófres, etc. E em algum ponto da aula que me chamou bastante atenção, isso está lá na página 178 para 179, ele vai comentar naquela parte da aula que ele fala dos círculos, né? Que começa com o círculo do objeto A e que vai formando o círculo do grande outro. Que a constituição desse círculo, que é o do campo do outro, depende de um ato, que é um ato de fé, que eu estou tomando aí, lembrando das últimas aulas que vemos trabalhando, o ato de fé como um ato da aposta, né? E a pergunta que me veio de uma forma assim, meio bruta foi um pouco assim: o débil, na debilidade, por exemplo, se trataria de uma crença ou exatamente de um ateísmo, no sentido de uma não possibilidade de supor essa aposta, vamos dizer assim? Isso não é muito claro, mas eu acho que aqui ele dá alguns ingredientes para talvez a gente desenvolver uma distinção entre crença e fé.
Me parece que a crença sempre vai para uma dimensão mais imaginária da coisa, de uma cola imaginária, nesse sentido da holófrase, e a fé implica uma possibilidade de não acontecer, uma possibilidade do equívoco, uma possibilidade dessa aposta não se concretizar, né? Daí que me veio aquela referência de como uma pergunta, me parece, que se uma análise pode produzir um ateu viável, né? Algo que Lacan fala em outro lado. E um outro ponto que Luísa também comenta no comentário que ela faz, é que depois dessa aula eu fiquei pensando, lembrando do título, né, do Congresso da MP, Todo Mundo é Louco, porque, então, todo mundo é louco, mas por que que todo mundo é débil, vamos dizer? Por que que não é todo mundo é débil? Eu acho que essa distinção entre debilidade mental e loucura é algo que também pode nos orientar, né, nessa dimensão da clínica, né, porque é interessante pensar, e por que que por que que todo mundo não é débil, e sim todo mundo é louco? Vamos dizer, é a maneira como, de alguma forma, me ocorre para a gente continuar a conversa. Tem Newton, tem Jordan e Analice. Deixa eu entrar aí que eu queria falar. Tá, ok. Mostrar minha debilidade. Não, porque essa pergunta que o Luiz faz, eu acho interessante e eu diria que sim, todo mundo é débil. Pegando essa referência do RSI em Lacan, onde ele diz que o ser falante é débil, né? O neurótico crê no saber no outro, o psicótico tem a certeza, não crê no outro, e o perverso pensa que tem um saber, pelo menos sobre o gozo dele e do outro. E se a debilidade é um fenômeno de linguagem e não uma questão, digamos, biológica, como Lacan trabalha, né? E que se trata de um fenômeno de linguagem, tem a ver com a linguagem, e eu já vi, porque eu não posso ter inventado o que eu vou dizer agora, eu acho que eu já vi em algum lugar, que o matema da debilidade é o S de abarrado. Quer dizer, sempre falta um significante. Seja para quem for. No caso da psicose, pior ainda, né? Porque falta o significante ordenador da linguagem, o sujeito. Mas no neurótico, ele está sempre nessa condição débil, porque falta esse significante, né? Então, nesse sentido, Luiz, todos somos débeis, né? A questão é o que fazer com isso, né? Analícia, e depois Milton, então, Milton, porque você tem prioridade para quem está aqui na presencial. Tá aí? Milton. Cadê? Agora. Não apareceu, pelo menos aí. Estava sem imagem. Tem que Falo abrir eu o ou fala microfone. Analice? Você, Milton. Milton, é você. Ah, tá. Bom, fazer minhas a mesma pergunta A internet não está boa. Fecha a imagem. É porque está travando. que se fez com relação a Não dá. fechar a imagem. Tá. Melhorou Pronto. agora? Melhorou. Não. Melhorou. Sim. Tá. Bom, eu vou me abster, então, de fazer o segundo comentário, que seria a partir disso que Luiz Felipe trouxe sobre a debilidade e a loucura, e vou me ater a algo que Mena trouxe, repercutindo isso que veio da mesa, claro, por Mônica, por Daniela e por Luísa no arremate, que tem a ver com isso que vocês começaram a falar, de que a matemática estaria fora. E é curioso, porque, de alguma maneira, a matemática se reintroduz na medida em que a Mena fala isso, traz isso, de que a insuficiência do simbólico em dar conta do real. Tá escutando ou algo falhou? Sim, tá falhando, mas dá para entender. Escutando? Tá. Então, eu me recordei da razão áurea, que é a razão na proporção, a razão da série de Fibonacci, disso que o simbólico poderia ofertar como razão última. E aí, ao me lembrar
da razão áurea e, portanto, do mal-entendido que o equívoco introduz nessa razão de ouro, aí eu penso justamente no olho de tolo. Esse mal-entendido, Agora começou a aquele interromper mais. equívoco, é o que nos abre para a tapeação. Então, se interrompeu, é melhor eu não seguir, porque posso me perder nas circunvoluções de pensamento. Podem seguir, então. Não, achei interessante o que você está trazendo. A matemática, para mim, é muito cara, mas não dá para acompanhar o raciocínio. Mas é porque Não está dando, está cortando. justamente por não dar para acompanhar que eu declino de seguir. Melhor. Na próxima vez, vinha presencial. O convite está feito. Aproveitando a oportunidade. Jordan está assinalando uma coisa importantíssima da debilidade da tecnologia. Então, vamos voltar ao presencial para se tornar menos débil. Certo? Convite feito. Exatamente. Annalise, ela tem que pegar com o microfone. É rápido que eu vou falar, a propósito do que Luiz Felipe estava falando sobre a crença e a fé, eu me lembrei de que a crença comporta a dúvida e a fé não. Então, achei que lembrei Bacana. dessa diferença. Muito bacana. Marcela. Não, ele está aqui no fundo. Está no fundo. Está ali. Aqui. Galera do Fundão, sempre. Eu queria perguntar a Mônica e a Daniela, porque como elas aprofundaram muito na questão de debilidade, se elas estão de acordo que todo mundo é débil, porque eu não estou. Ou loucura ou debilidade mental são duas alternativas, não só uma. E depois a citação que trouxe Luiz em relação à fé, Lacan se pergunta fé em quê, não? E ele diz que é no pensamento. E diz que o pensamento é articulação significante. Pensamento, gostei muito disso. Terminar pensamento mesmo como o efeito, ainda mais, a sombra da função do objeto. Não. Se o pensamento é articulação significante, significa que esse um, esse barrado, esse dois. Que temos um mais A, é o que ele está tentando demonstrar toda a aula. Então, a pergunta seria, na debilidade, não é justamente isso que está eligido? O A, o intervalo, por isso o débil é indiferente ao que acontece. Nunca poderia o débil fazer a aposta de Pascal, segundo o que Lacan está dizendo, não? Porque ele diz, aposto, perco e aposto. Só consigo apostar se eu perco. Então, o débil não consegue apostar, porque não consegue perder. Ou há holófrasis, ou não há. Então, eu diria, Lacan toma isso de Victor Hugo, não? Que é sinistro, diz, só podemos escolher entre o negro e o obscuro, ou loucura ou debilidade mental. Então, me parece que esse recurso ao poeta talvez nos dá uma, não sei, não sei se argumenta mais aí, Jordan, pero eu queria perguntar a elas que ficaram enfronhadas na debilidade, se é que todo mundo é débil ou se há loucos e débeis, ou, em todo caso, seremos todos loucos e débeis. Escolha forçada. Si no, seríamos todos burócratas, administradores do saber, que não importa a verdade que tenhamos, pode ser a maior verdade, como ele diz aqui, ser um marxismo, e que o aparelho institucional, o leninismo, transforma na maior mentira quando se institucionaliza. Às vezes somos, não, burocratas do saber, sabemos disso, pero acho que tem alguma outra opção, não?
não só de ser burocratas que repetem um saber sem falha. Não sei. Estou perguntando a ela. Obrigado, agradecer as contribuições e acho que na direção um pouco do que Marcela estava falando, que me parece que é um pouco que está sendo discutido, quando fala que é um ou outro, estava pensando aqui que esse ou, me parece que pela lógica, é justamente aquilo que trabalha no campo da união, ou seja, é aquilo que pode ser um ou outro, não há a exclusão. O que pode haver, me parece, pensando aqui com vocês, é algo de uma certa alternativa, porque aqui, enfim, de aparelhamento, não de gozo, de mutação de gozo ou não. Porque se ele começa falando da holófrase, Mônica depois vai apresentar algo que me diz que está no campo do 1, né? Algo da debilidade é fundamentalmente ligado ao campo do 1, e é assim que eu entendi quando o Jordan destaca o matema do Este Abarrado, que tem tudo a ver com o que está sendo trabalhado nesse seminário do Este Abarrado. Então, fundamentalmente, me parece que foi o caminho que ele pôde percorrer, pelo menos até aqui, a partir da holófrase, mas que fundamentalmente parte do 1 do gozo. Então, nesse sentido, me parece que essa escolha ela tem mais uma caráter de flutuação do que de uma eliminação. Ninguém seria, me parece, totalmente louco sem um grau de debilidade ou também algo totalmente débil sem a possibilidade de alguma criação delirante. Tem mais uma pergunta lá? Sobre essa pergunta aí que eu acho que está surgindo a partir de vários de vocês, ficaram aí meio, será que somos todos débeis? Eu acho o seguinte, a debilidade é uma questão, a debilidade não, vamos pensar, todos temos um problema com o saber. O psicótico inventa o delírio para dar conta, né? É assim, é como, então, se... O quê? Sim, o Liordan está dizendo aqui, o neurótico é a fantasia. Sim, e o débil não, né? Mas então, aí a questão é como cada um vai se virar com isso aí. Não, em termos de diagnóstico, não. Aí a gente teria que a gente tem sempre que situar em que momento de Lacan, né, do ensino de Lacan. Porque lá no seminário 11 ele diz que é uma posição, e aqui a posição não é a mesma. Agora, no seminário 24, quando ele diz somos ou débeis ou loucos, o que, Marcela, você não está concordando é se somos todos débeis. Se não formos loucos, seremos débeis. Né? O sujeito ou inventa o seu delírio, cria o seu delírio, ou ele fica débil. Isso é o que ele vai falar no seminário 24. Mas, né, não... dá um microfone, senão o pessoal não escuta lá. Me ocorre assim, na debilidade há laço social? Não. Na loucura, fazemos laço à torta e à direita. Pois né? é. Então, Pois é, na debilidade não, né? O sujeito está lá, por isso que ele traz essa questão do imaginária, né? Preso a essa imagem especular, não há equívoco, não há xiste, não há laço. É por isso que me ocorreu, né, essa pergunta, se na debilidade não se trata dessa espécie de ateísmo. Porque para você ser louco, vamos dizer assim, há que se fiar em alguma coisa. Em algum significante que possa se articular de modo delirante. E por isso mesmo que faz laço, e por isso mesmo que é pensamento, como Marcela mencionava, né, tomando como a articulação. E daí, né, pensar a debilidade como essa terra meio desértica, vamos dizer assim, né, onde não há laço, né? Não há equívoco, não há laço. Né? Agora, quando ele vai dizer no seminário 24,
se não formos psicóticos, né, que seremos débeis, que causou um incômodo, é quando ele vai trazer aquela formulação que não sabemos fazer com o saber, que é diferente de saber fazer. Então, somos todos débeis. Nesse sentido, não sabemos fazer. Eu acho que essa é a indicação para mim que foi precisa, né? Essa frase. Não, a distinção entre saber fazer e saber saber fazer com o saber, que é a frase que eu trouxe também, que Luísa destacou, se virar sem tomar a coisa como conceito, né? Então, assim, uma coisa é você saber fazer com o saber. A gente nunca vai saber fazer com o saber. Como é que a gente vai fazer com o saber? Mas fazer saber. Isso. Aí, Fátima, foi ótimo você trazer isso, que eu estava discutindo antes com uma pessoa, o seguinte, eu estava incomodada com esse todos somos débeis, se não psicóticos, eu disse, bom, mas então se a gente não vai para análise, né? Se a gente vai para análise, a gente vai tentar dar conta disso para, no final, saber fazer, né? Posso fazer uma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Posso? Bem dizer, e a outra, só um minutinho, e a outra frase, quando... Ninguém está ouvindo lá o que você está falando, peraí. Deixa chegar o microfone. Oh, decía que nunca vamos a saber hacer con un saber, pero la idea es que podamos bendicer. Até ele cita a Gracián nessa aula, não? Ele criticou está assim, aula. Então, é o bendizer, me parece a perspectiva. O bendizer sobre quê? Sobre o que não sabemos fazer, sobre nossa ignorância. E Lacan também, no Seminário 24, vai falar que só não somos débeis no ato porque não há significante. Claro, né? Exato. Outra coisa também, que esto de Victor Hugo a mí me parece exemplar, porque mostra, podemos escolher entre o negro e o oscuro. A luz do dia não existe. Não? Por isso o objeto A é a sombra do pensamento. O que não existiria é a luz do dia, pero podemos dizê-lo, não? Podemos bem dizer as trevas, como Freud queria, agitar os infernos, o Aqueronte, sei lá, bem dizer. Por isso que o título do capítulo, A Debilidade da Verdade, é a administração do saber, né? Claro, quem administra o saber é a burocracia. É um horror. Posso? Eu quero tirar uma dúvida. Quando ele fala que não devemos transformar num conceito, mas o que eu sempre soube, pode ser que eu tenha me equivocado, é que o conceito em Lacan ele é e será sempre aberto. O conceito não é fechado. Não sei se me lembra onde foi que eu vi, eu acho que até o Ernesto Sinatra, quando estava trabalhando a questão do Seminário 11, ele já trazia isso. Então, isso facilita também você não se fechar e permite também até, vamos colocar isso, a debilidade, que exista essa possibilidade, onde essa debilidade é como também o outro pode me ver, às vezes eu estou pensando em outra coisa. Era só acrescentar isso. E a psicose dos oligofrênicos? A psicose dos oligofrênicos, você podia falar uma coisa sobre isso, que é uma coisa tão comum que a gente vê em quem trabalha em psiquiatria. O débil mental e o psicótico, uma mesma pessoa. Você está trazendo uma questão que, nos meus tempos do Juliano, uma vez eu apresentei um trabalho que eu defendi o seguinte, foi até a partir de um trabalho de uma colega de Minas, a tese de doutorado dela, Suzana Barroso, que a debilidade, às vezes, pode ser uma forma de estabilização da psicose, né? Foi um trabalho que eu apresentei de um jovem
e tinha construído essa hipótese, se a debilidade não estaria ali acontecendo como uma forma de estabilização da psicose dele. E aí a gente pegaria a debilidade não como diagnóstico, mas como uma posição débil, né, na psicose. Isso dá pano para manga. Mas a psicose surge depois, né? O paciente é oligofrênico e aí ele comete atitudes apragmáticas, atitudes psicóticas ou vivosas, tem visões, mas a oligofrenia surgiria antes, entendeu? Bom, Pablo, Queria perguntar a Daniela o que lhe fez escolher o significante ocupação. E a pergunta porque me pareceu muito interessante como chave de leitura. Eu também perguntei a ela, ótimo. Eu costumo dizer que eu passo 2 horas ou mais na primeira parte dos textos de Lacan, para entender no final o que é que ele quis dizer com aquele início. É isso, assim, eu gasto às vezes um dia inteiro trabalhando só a primeira parte do texto de Lacan, para no final eu dizer assim, eu acho que ele quis dizer disso aqui. E quando eu pesquisei ocupação, eu não encontrei resposta sobre isso, mas como a ocupação a que ele estava se referindo tinha a ver com os acontecimentos de maio e com as cartas com a carta dos estudantes e com a crítica que parecia vir ali a questão da identificação e ao saber universitário como um saber de imposição. Quando eu li Manoni, eu tentei identificar o que ela trazia ali, e aí eu acabei percebendo que ela trazia exatamente uma contraposição àquilo, e uma contraposição através vamos dizer, do fazer do analista, buscando a autonomia do sujeito, né? Esse sujeito que estava extremamente subjugado a um outro, né? E buscando isso por meio de um fazer que me parecia muito mais um fazer do ato do analista do que... apesar dela falar muito em decifração, ela fala, né? A gente vai encontrar a verdade do sujeito na mentira, mas a partir daí, a gente busca uma escritura. Então, o corpo aparecia sempre ali, era como se ali fosse uma chave para ir mais adiante, né? Era um fazer de muita escuta, de muita paciência, e até que surgisse alguma coisa que era, nos exemplos clínicos, da ordem do real. Então, eu acabei fazendo essa conexão. Eu acho que tem várias coisas, assim, eu sou muito recente vamos dizer, na psicanálise formal, né? Eu entrei e comecei não no processo de análise, mas no formalismo, vamos dizer, da minha formação, é tudo muito recente. Então, às vezes vocês perguntam as coisas e eu vou muito mais pela associação do que por qualquer outra coisa. Eu fico pensando em relação a essa pergunta que Marcela fez, se todos somos débeis, que o débil ele não consegue apostar, ele não consegue perder. E eu acho que Lacan dá várias chaves no texto em relação a isso, quando ele fala que a gente tem que ter uma atitude de indiferença em relação à aposta, que ele parece fazer assim, olha, é uma questão de fé no pensamento, no efeito, no que vem. É tipo assim, tem que ter uma atitude de indiferença em relação ao que vai acontecer. E para isso você precisa consentir com uma perda. Eu acho que o débil não consegue fazer isso. Por isso que eu brinquei que o débil fica com o carretel na mão, né? Ele se confunde o próprio corpo e a própria fala com o carretel ali, o carretel enquanto porque ele não consegue, né, não consegue perder nada para se tornar, para fazer um surgir, como uma hipótese, né? Mas eu acho também que a gente confunde, aí eu até encontrei um texto bem interessante de Angela Vocaro, onde ela fala, ela pega
algumas passagens de Lacan na terceira e no seminário 24, para ela fazer a distinção, né, entre o equívoco como real, não ser sentido como imaginário. Ela faz várias, né, eu poderia ler um pouquinho sobre isso aqui, mas eu acho que a debilidade que a gente fala de todo mundo é débil, é aquela debilidade que existe em qualquer pessoa quando a gente comete um ato falho e a gente não reconhece que aquilo é um ato falho. Quando a gente sonha e a gente diz que o sonho é indecifrável, né? Quando a gente tem um não querer saber, que é da ordem da resistência em relação a esse real, que, vamos dizer, seria uma espécie de debilidade, mas não como posição subjetiva, né? E sim como a incapacidade da gente de dar conta daquilo, né? E também nas leituras eu percebi um pouco exatamente por ser muito difícil dar conta de determinadas coisas que são da ordem do real, a gente entope de sentido. E aí Lacan também meio que às vezes parece que usa esse entupimento de sentido que está tentando disfarçar, né, uma dificuldade em relação ao não saber. Às vezes me pareceu que ele também usa isso como um sinônimo de debilidade, mas não como debilidade no sentido de posição subjetiva, né? No sentido de que, às vezes, a gente não dá conta mesmo. Teve uma pergunta em relação à matemática, que eu também não sou boa em relação aos matemas, mas eu associo que essa aposta, e quando Lacan fala que a gente volta sempre para o mesmo lugar, e ele traz a questão do mito, da recriação do mito, né, por Freud, do pai primevo, ele vai dizer, né, que assim, ele vai falar de totem e tabu, ele vai falar do parricídio que funda a civilização. E aí, no seminário seguinte, ele diz o que representa o mal-estar da civilização, que tem a ver com o mal-estar, que a gente falou algumas vezes aqui. É o mais de gozar obtido através da renúncia ao gozo, respeitado o princípio do valor do saber. Se a gente fosse transformar isso aqui numa equação matemática, né, que é isso, assim, como é que a gente transforma isso aqui numa equação matemática? Como é que a gente transforma isso aqui num algoritmo? Porque é o mais de gozar, que é o menos, né, obtido através da renúncia ao gozo. Se eu renuncio, alguém ganha. Eu renuncio, alguém ganha alguma coisa, respeitado o princípio do valor do saber. Como é que eu valoro isso? Então, eu acho que a matemática está desde o princípio e ele vai dando chaves para a gente, né, que são chaves que, no meu caso, que conheço ainda muito pouco da teoria, eu vou relacionando por meio das associações. Pode ser que eu esteja aqui sendo um pouco débil, tentando encher de sentido aquilo que eu não entenda, né? Aí vai saber. Com relação, só vou Agora, falar uma frasezinha, com relação a essa questão da aposta e do laço que Luiz Felipe falou, o débil, ele não aposta porque a aposta, ela implica na existência do parceiro, né? Como disse Lacan, então, ele não vai fazer laço, então... Hein? Então, não tem aposta. E só mais uma coisinha que você está falando aí o tempo todo, posição subjetiva, e o que Lacan vai dizer no último ensino, eu acho que é uma coisa que eu e Luiz, a gente sempre conversa, qualquer coisa que a gente vai trazer de Lacan, a gente precisa situar, né, o momento do ensino dele, porque o que ele diz lá no seminário 11 é uma coisa, e o que ele vai dizer lá depois, quando a gente usa... Por isso que eu gostei quando o Pierre Bruno traz, né, essa delimitação, né, do termo, né, que ele fala assim, é preciso a gente ver esse marco que diferencia a debilidade usada até uma época de Lacan e a debilidade depois, senão a gente faz uma confusão louca. Está na hora de encerrar, né? Gente, então, assim, está na hora de rapidinho, encerrar, mas eu convido queria a te fazer uma todos. pergunta. Tanto os oligofrênicos. Posso fazer uma pergunta A rapidinho? sugestão que eu dou pelo horário é... Então tá. Vamos fazer o seguinte, eu sugiro que as perguntas, que eu acho que esse capítulo mobilizou muito a todos. Jornada do final do ano. Todos estão convidados a escrever sobre esse capítulo e os outros que virão. Convite feito, continua semana que vem.